Os amigos do Grupo Sim, sejam bem-vindos à nossa reunião e hoje teremos como palestrante o nosso amigo Rodrigo, que vai apresentar um tema sobre que será o nada, intuições das penas e gozos futuros. Espero que vocês aproveitem e utilizem essas informações que vão ser repassadas pelo nosso amigo Rodrigo no seu dia a dia da melhor maneira possível. Eu gostaria de fazer uma prece inicial para que nós possamos, então, dar início aos nossos trabalhos. Vamos relaxar, fechando os olhos, respirando profundamente. Vamos nos unir mentalmente nesse anel de proteção que vai nos proporcionar a devida segurança para os nossos trabalhos de hoje. Vamos, através dessa união, também trazer os nossos amigos do plano espiritual, elevando nossos pensamentos e nossa vibração até o seu nível. E vamos pedir que as informações que sejam repassadas pelo palestrante, tão como os comentários e as intuições que vão nos ser proporcionadas, possam enriquecer esse trabalho de maneira harmoniosa e que nós, assim, possamos usufruir da melhor maneira possível desse conhecimento. Que a paz esteja conosco e que assim seja, graças a Deus. Eu gostaria agora de passar a palavra para o nosso amigo Rodrigo e informar que nós estaremos, que essa palestra vai ser gravada, mas ela estará disponível no site do Grupo Sim para as pessoas recorrerem a ela quando assim bem quiserem. Com você a palavra, Rodrigo. Boa noite a todos. Só confirmando se o meu som agora tá melhor. Se alguém puder dar um feedback para mim aí, ok. Bom, hoje nós vamos falar um tema do Livro dos Espíritos, que trata basicamente da intuição a respeito da vida futura. O tema tem esse título grande porque são 3 partes, na verdade, do Livro dos Espíritos. Uma que seria o nada, a outra a intuição das penas e gozos futuros e fechando então com a intervenção de Deus nas penas e recompensas. São 3 partes do Livro dos Espíritos que trata desse assunto na sequência. E apenas para informar, né, por que nós estamos fazendo esse processo de gravação, nós temos um grupo de estudos de mediunidade e nós resolvemos então, ao invés de fazermos apresentações de forma direta, de fazermos um pequeno debate para tornar até o tema mais interessante e explorarmos aí outros aspectos das apresentações que nós estamos fazendo. Então, por isso que nós estamos com esse projeto da palestra feita dessa maneira. E vocês podem participar também, enviando perguntas para que a gente possa futuramente estar falando a respeito dos assuntos que vocês levantaram aí no chat que aparece lá durante a apresentação do vídeo nas quintas-feiras no nosso canal do YouTube. Ok, então vamos direto lá ao assunto. O nada está sendo tirado então do Livro dos Espíritos e Kardec então questiona os espíritos durante reuniões mediúnicas. Foi esse o processo que ele usou para escrever o livro. E ele, a partir das respostas, ele faz algumas análises, né, e algumas constatações dos assuntos que estão sendo tratados. Então, na pergunta 958, Kardec começa esse capítulo perguntando aos espíritos o seguinte: por que o homem tem instintivamente horror ao nada? E os espíritos dão uma resposta bastante direta para o Kardec, dizendo que porque o nada não existe. Kardec, então, evolui um pouco mais na sua pergunta
E pergunta novamente, de onde nasce então para o homem o sentimento instintivo da vida futura? E os espíritos respondem dessa forma, já temos dito, antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas e a alma conserva vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Então aqui os espíritos já dão uma dica a respeito de que o homem, enquanto encarnado, tem uma consciência muito mais limitada que a consciência espiritual. E que a consciência espiritual traz para o homem encarnado essa intuição de que existe algo além da vida material. Então essa é a primeira dica, né, que a gente vai debater um pouquinho depois, na sequência do comentário do Kardec. Kardec, então, ele faz uma constatação, isso é um texto dele, logo após essa pergunta, onde ele explica o seguinte, que o homem tem essa intuição realmente de que existe alguma coisa e, de certa forma, existe ele diz assim, a ideia do nada tem qualquer coisa que repugna a razão, ou seja, quando nós imaginamos que ao morrer nada vai acontecer, ou que nós não vamos existir mais e que vai acabar tudo para a gente, essa ideia nos choca com essa nossa intuição. Nós temos essa intuição de que não é assim, existe alguma coisa. Então, ele também continua no texto dele, eu estou resumindo, mas só colocando as partes importantes, que ele fala o seguinte, que não faz sentido crer em Deus e não admitir que existe uma vida futura, né? Seria um contrassenso, porque se Deus criou, né, todos os seres vivos, de certa forma, não faz um sentido que esses seres deixem de existir a partir da morte do corpo físico, né? Então, é um contrassenso, segundo Kardec. E ele ainda continua da seguinte forma, a vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte, com efeito que nos importaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral houvesse de perder-se no oceano do infinito? Ou seja, está falando qual o sentido da gente perder, né, a nossa individualidade se nossa alma se perdesse e se fundisse, né, com todas as almas, dizer assim, num todo, né? As consequências para nós seriam as mesmas que se tivéssemos de nos sumir no nada. Ou seja, ele faz então uma comparação lógica de acordo com a lógica dele da época, dizendo que não faz sentido a gente se dissipar após a morte num consciente coletivo comum, porque isso seria a mesma coisa que deixarmos de existir. Nessa parte eu gostaria de fazer uma ressalva da seguinte forma. O Kardec falou isso no Livro dos Espíritos, que foi escrito lá antes de 1900, né? 1870, por volta disso daí, e sofreu algumas revisões. Porém, Kardec não tinha conhecimento ou não tinha acesso ainda às informações que vieram depois com Freud e Jung, que trataram do inconsciente, né? Então, essa constatação lógica de Kardec, ela fica um pouco, de certa forma, acredito eu, isso é uma opinião pessoal minha, ela fica um pouco limitada quando você separa, né, o consciente do homem encarnado, que basicamente é dominado pelo seu ego, do subconsciente ou inconsciente que Freud e Jung tratam, que nós espíritas entendemos ser o consciente espiritual, que é algo muito mais expandido, né? Então, quando o Kardec fala que o homem preserva a sua individualidade, né, naquela época, Kardec tinha uma ideia de que o espírito e o homem tinham mais ou menos a mesma personalidade. Hoje nós já entendemos que não, que o homem encarnado ele é dominado pelo ego e o ego é uma parte da sua consciência. E uma parte muito maior é o consciente espiritual. Então, de certa forma, esse consciente espiritual é que nós ainda não entendemos como ele funciona, ou de certa forma nós estudamos a respeito disso no Espiritismo, mas quando o homem volta à pátria espiritual, ele perde a sua consciência de homem encarnado parcialmente e ele recobra, né, ou ele fica mais claro para ele o consciente espiritual. Como esse processo se dá é algo que é muito tratado nas literaturas espíritas e que ainda nós não temos uma resposta definitiva.
Porém, é difícil de você compreender ou de você simplesmente ter uma verdade absoluta agora a respeito de como esse consciente espiritual se relaciona com outros conscientes espirituais lá na espiritualidade. Se existe de alguma forma algum tipo de fusão parcial ou não com outras espiritualidades. O que nós sabemos aí do trabalho mediúnico é que existem, de certa forma, espíritos que trabalham dentro de falanges, e principalmente para tratamentos. E isso seria, de certa forma, um consciente coletivo, onde várias conscientes individuais trabalham dentro de uma mesma linha de trabalho, de uma mesma falange, ou de um mesmo grupo de trabalho, seja ele de Maria, seja ele das falanges de Umbanda, seja ele de Bezerra de Menezes, ou qualquer outro tipo de falange, que é onde vários espíritos fazem um trabalho em nome de um só espírito. Então, esse processo ainda de fusão de personalidades é algo que merece bastante estudo. Ok? Então, seguindo adiante, nós vamos olhar agora a segunda parte da intervenção de Deus nas penas e recompensas. Kardec continua, então, na pergunta 963, faz a seguinte questão. Com cada homem, pessoalmente, Deus se ocupa? Não é ele muito grande e nós muito pequeninos para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? Então, Kardec pergunta, dentro da lógica da época também, se Deus, né, essa entidade ainda, de certa forma, misteriosa para nós, né, se Deus se ocupa, se ele tem tempo, né, e se ele não está muito ocupado com coisas mais importantes do que se preocupar com cada um dos seres vivos. E aqui ele está falando só dos indivíduos, né? Não está falando nem de outros tipos de seres vivos, de certa forma, inferiores na questão de consciência, né? Como os animais, os vegetais, etc. E os espíritos respondem o seguinte: Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para a sua bondade é destituído de valor. Ou seja, aqui os espíritos já acrescentam, né, de certa forma, todos os seres, né, na criação, como sendo da ocupação de Deus. Kardec não se dá por satisfeito, porque, de certa forma, ele quer explorar mais o assunto, e ele pergunta em seguida, mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para ele? Então, aqui Kardec já começa a entrar mais em assuntos que dizem respeito às crenças dogmáticas das religiões da época, né? De certa forma, ele quer entender, né, se faz sentido nós pensarmos daquela maneira, porque aquilo é o que se concebia como sendo a relação que existe entre Deus e a sua criação. E os espíritos respondem: Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se a violais, vossa é a culpa. Sem dúvida, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite às enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Ou seja, ele traçou um limite, né? As doenças e a morte são, na verdade, consequência dos excessos cometidos por nós mesmos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei. Assim em tudo. Ou seja, os espíritos aqui explicam, né, de certa forma, como que é esse controle, essa atenção que Deus nos dá ao longo da nossa evolução. E aqui, Kardec, ele tenta exemplificar o que os espíritos explicaram através de uma ilustração, né? Como se fosse uma parábola que Jesus usava muito para educar o povo da época. E ele diz o seguinte: imagine um pai que deu ao seu filho educação e instrução. Né? Ele está comparando, então, Deus que deu à sua criação meios, né? Deu a inteligência para que a gente pudesse progredir. Isso é os meios de se guiar. Concede-lhe um campo, né? O pai concede ao filho um campo para que o cultive e lhe diz: aqui estão a regra
que deve seguir e todos os instrumentos necessários a tornares fértil esse campo e assegurares tua existência. Dei-te a instrução para compreenderes essa regra. Se a seguires, teu campo produzirá muito e te proporcionará repouso na velhice. Se a desprezares, nada produzirá e morrerás de fome. Dito isso, deixa-o proceder livremente. Então, Kardec faz essa constatação de que é essa forma que Deus cuida da sua criação. Ele cria e dá condições para que essa criação progrida, produza e, de certa forma, evolua, né? Cabe a cada um de nós cultivarmos os nossos dons, né? Então, essa é a forma do controle que Deus faz. Então, aquele que trabalha os seus dons, a sua moral, a sua evolução espiritual, de certa forma está semeando e colhendo nesse campo, né, que foi deixado por Deus. E aqueles que não tomam os cuidados necessários, de certa forma, acabam padecendo e morrendo de fome. Então, esse é o ensinamento, né, do jeito que Deus cuida da gente. Ele dá todas as condições. E ele vai além ainda. Ele diz assim, não é verdade que nesse campo produzirá na razão dos cuidados que forem dispensados à sua cultura, e que toda negligência renderá em prejuízo. Na colheita, então ele pergunta, então não é verdade que se plantando vai dar e de certa forma esse filho vai ter condições de sobreviver com um certo conforto, mas se ele largar o campo, se ele não cuidar, realmente vai ter prejuízo. Na velhice, portanto, o filho será ditoso ou desgraçado conforme haja seguido ou não a regra que seu pai lhe traçou. Deus ainda é mais previdente, pois que nos adverte a cada instante de que estamos fazendo bem ou mal. Envia-nos os Espíritos para nos inspirarem, porém não os escutamos. Há muita essa diferença. Deus faculta sempre ao homem, concedendo-lhe novas existências, recursos para reparar seus erros passados, enquanto ao filho de quem falamos, se empregou mal o seu tempo, nenhum recurso resta. Então, o que Kardec fala aqui é que, como na história, né, que ele explicou, Deus não simplesmente dá o campo e as condições e as ferramentas e vai embora. De certa forma, ele acaba cuidando da gente, enviando, de certa forma, espíritos iluminados que vão o tempo todo tentar nos conduzir para o caminho certo, né? Então, Deus se preocupa a tal nível que ele, o tempo todo, sem desistir de cada um dos seres da sua criação, está sendo incentivado, está sendo inspirado para o caminho do bem, né? Então, essa é a analogia que Kardec fez para explicar como que Deus cuida de cada ser da criação, né? Isso aí passa através, né, dos espíritos que trabalham aí no nosso progresso, ok? Eu tenho um exemplo também para dar, né, a respeito disso daí, como Kardec fez, eu vou tentar fazer o meu exemplo também, para tentar ilustrar usando, né, algo, de certa forma, mais moderno, né? Imagine Deus como sendo um programador, né? Então, ele faz o programa com uma perfeição imensa, onde não só cada um dos seres que são criados, os avatares que são criados nesse programa, né, pode ser um jogo, pode ser simplesmente um programa, para o exemplo que eu estou falando. Então, cada um dos seres ele tem livre-arbítrio para fazer o que quer, né? Imagine a complexidade desse programa, né? E a capacidade criadora de Deus. Cada um tem o seu livre-arbítrio, cada um de nós podemos interagir uns com os outros, de certa forma, e no final, né, existe um progresso para todo mundo, né? Então, esse programa não é simplesmente um caos, né? Não é simplesmente uma desordem. Existe na interação nossa com nós mesmos e com o ambiente que foi criado, seguindo, né, as leis da programação, nós vamos nos lapidando, nos depurando, e isso resulta, né, no caminho da nossa perfeição. Então, tremenda é a complexidade, a inteligência, a capacidade criadora de Deus.
Mas nós não podemos, né, deixar de pensar que para que esse programa funcione, né, existe a necessidade da lapidação, existe a necessidade da depuração. E quando eu falo isso, a tradução dessa palavra aí é sofrimento. Né? É o sofrimento que lapida e depura cada um dos seres para que ele evolua. Né? E aonde que está a perfeição de Deus? Está na vida eterna. Quando Deus coloca a vida eterna, Ele permite que a cada sofrimento exista um aprendizado que fica incorporado ao consciente espiritual e que permite que esse espírito, em novas tentativas, possa ir se depurando. Né? Esse é o grande segredo aí da programação de Deus. Ok? Então, vamos para a última parte. Deixa eu só mudar a página aqui. Ok, aí Kardec então finaliza essa parte, né, porque depois continua com outras perguntas, mas Kardec pergunta então na 963 o seguinte: com cada homem pessoalmente, não, isso que já foi, só um pouquinho. Ele pergunta na pergunta aqui, de onde se origina a crença de que deparamos entre todos os povos a existência de penas e recompensas por vindouras, ou seja, da onde vem, né, essa crença que nós temos, ou essa intuição de que existem penas e recompensas. Né? E os espíritos respondem, é sempre a mesma coisa, pressentindo a realidade, trazido ao homem pelo espírito nele encarnado, porque sabei o bem, não é debalde que uma voz interior vos fala. Então, aqui ele está dizendo o seguinte, né? Não é, à toa, né, que existe essa consciência que nos alerta o tempo todo a respeito do caminho certo e do caminho errado. Eles continuam dizendo assim, o vosso erro consiste em não lhe prestardes bastante atenção. Melhores vos tornaríeis se nisso pensasseis muito, e muitas vezes. Ou seja, aqui está dando uma pequena dica, né? Que se nós ouvirmos a nossa consciência realmente ela é muito mais sábia, porque ela traz as intuições do espírito. Enquanto que o nosso consciente material aqui no corpo físico, ele é muito conduzido pelo ego. Né? Qual o sentimento, continuando, né? Qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? E aqui eles são bem diretos, dizem o seguinte, a dúvida nos céticos empedernidos, ou seja, as pessoas que teimam, né, em não acreditar em nada. O temor nos culpados, ou seja, aqueles que têm a consciência pesada com alguma coisa, temem a morte, porque têm a intuição de que não cumpriram o seu papel aqui nessa encarnação, pelo menos não fizeram o que poderiam ter feito. E, finalmente, a esperança, né, nos homens de bem, ou seja, aqueles homens que têm a sensação de que cumpriram totalmente ou parcialmente o que vieram fazer aqui, existe aquela esperança de dever cumprido. E na última pergunta de hoje, né, como pode haver céticos, uma vez que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? Né? Então, o Kardec ele está checando com os espíritos o seguinte, se os espíritos falaram que o homem traz a intuição, como que tem pessoas que não acreditam? E aí os espíritos respondem, eles não são em número muito grande, né? São menores do que se julga. Muitos se fazem de espíritos fortes, no caso, quer dizer aqui de pessoas teimosas e autossuficientes, né? Durante a vida, somente por orgulho. No momento da morte, porém, deixam de ser tão fanfarrões. Ou seja, na hora da morte, o calo aperta e muitos daqueles que diziam não acreditar numa vida futura são, de certa forma, dominados pelo medo e a intuição fala mais alto, dizendo para eles que existe alguma coisa. Né? E às vezes é muito tarde porque viram que perderam a oportunidade. Então Kardec finaliza essa parte com alguns comentários, né? Que a responsabilidade dos nossos atos é a consequência da realidade da vida futura. Dizem-nos a razão e a injustiça que na partida da felicidade a que todos aspiram, não podem estar confundidos os bons e os maus. Não é possível que Deus queira
que uns gozem sem trabalho de bens que outros só alcançam com esforço e perseverança. A ideia de que, mediante a sabedoria de suas leis, Deus nos dá de sua justiça e de sua bondade, não nos permite acreditar que o justo e o mal estejam na mesma categoria a seus olhos, nem duvidar de que receberam algum dia uma recompensa ou castigo o outro pelo bem e pelo mal que tenham feito. Por isso que sentimos inato que temos da justiça, nos dá a intuição das penas e recompensas futuras. Então, Kardec praticamente finaliza aqui também com mais algumas análises, né, algumas constatações, separando, né, o joio do trigo, como é muito falado na Bíblia, mas nós temos que entender, né, já após alguns anos, né, mais de 100 anos aí que nós estamos após o Livro dos Espíritos, que hoje nós estamos num planeta onde existem espíritos em diversas fases da evolução, né? Então é claro que cada um tem a sua evolução individual, então não é possível comparar, né, um espírito que tem muito mais experiências encarnatórias com um espírito que tem menos, porque estão em fases diferentes, né? E essa mescla de fases é justamente o que faz com que espíritos bons tenham a oportunidade de fazer o bem e espíritos maus tenham a oportunidade de observar e aprender, né? Então existe aí, no final, né, uma consequência positiva para todos eles, tanto os espíritos que são considerados espíritos evoluídos e bons, que vêm, encarnam e fazem um trabalho aqui, como os espíritos que vêm para evoluir, para aprender, cometem muitos erros, sofrem com eles, encarnam novamente para de certa forma, poder expurgar, né, as consequências desses erros nos seus perispíritos, e assim vai caminhando a evolução, ok? Bom, esse foi o assunto de hoje. Eu não queria me estender muito para dar tempo da gente bater um papo. Então, eu vou abrir aqui então o áudio, pedir para o Babri lá fazer a, a coordenação de perguntas e comentários que vocês queiram fazer aqui do nosso grupo de estudos hoje, para podermos explorar outros aspectos. Está aberto então para vocês. Obrigado, primeiramente, Rodrigo. E eu vou logo iniciando essa parte do debate, concordando com você quando você falou a respeito da interpretação do Livro dos Espíritos, que tem a ver com o nível de conhecimento que eles tinham naquela época, né? Com relação, principalmente com relação ao nada, né? O que é que existe após a vida, né? E fazendo um comentário a respeito do que você falou posteriormente com relação à a crença, o temor e o descrédito, né? No que, de acordo com o tipo de evolução do indivíduo, ele na minha maneira de entender, ele está dividido entre a personalidade, ou a consciência e o ego, né? Enquanto que o ego ele prefere se utilizar do artifício do livre-arbítrio para justificar as coisas que ele deixou de fazer ou as coisas erradas que o indivíduo fez. A consciência ela leva o indivíduo a trilhar o caminho adequado para que ele prossiga no seu desenvolvimento. Então, para finalizar, a consciência ajuda a pessoa na hora do desencarne a estar mais preparada para aquele evento, enquanto que o ego ele enche a pessoa, o indivíduo, de medos, né, ou de receios, porque ele preferiu tomar ações e fazer decisões que realmente não levaram ele a evoluir naquela etapa nessa existência atual.
Esses são os meus comentários. Obrigado, Ivo. Mais alguém quer fazer algum comentário ou pergunta? Eu vou fazer um comentário, eu achei bem interessante a sua analogia com a programação. E essa analogia com a programação abre um leque de oportunidades e possibilidades. E é bem interessante. Eu anotei aqui também uma coisa bem que me chamou a atenção e que realmente faz a gente pensar, e acredito que quem esteja vendo posteriormente a palestra, né, essa nossa discussão, deve parar e pensar um pouquinho também, né? As crenças de onde vêm as penas e os merecimentos, a consciência que move muito dessas penas e merecimentos, né? E na hora da morte, que o medo faz a consciência sair da zona de conforto, porque muitos nesse momento eles tentam o livramento por alguma falta anterior, que nada mais é do que o decorrer da vida, né? A questão do plantar e colher, o que se plantou durante a vida e no momento crucial, de repente uma falta, alguma coisa, faz com que a consciência se movimente e tente auxiliar essa pessoa a fazer a passagem. Um outro tópico que eu acredito que mais para frente dá para render muita coisa, a questão do justo e do mal, né, no mesmo lugar, a questão da justiça e as leis das penas e merecimentos futuros, né, que tem muito a ver com o processo, início, durante e passagem, o que nós plantamos e o que nós vamos colher. Era isso, era mais uma ressalva. Não, acredito que o tema foi bem explicado, então, da minha parte, não tenho perguntas. Ok, Mônica, obrigado. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Ninguém foi eu, hein? Bom, vamos lá. Eu acho o seguinte, você falou aí do... Importante a gente entender esse livre-arbítrio e o programa, eu gostei do programa também. E como todo programa, se a gente tem um programa que a gente tem conhecimento desse programa, a gente pode mudar esse programa também, porque o programa não é uma coisa justa. E interessante é que, mesmo que nós escolhemos caminhos diferentes nesse programa, o resultado é sempre o mesmo, porque o programador tem um conhecimento de toda a nossa necessidade. E isso traz esse livre-arbítrio como função principal da nossa estadia. A gente aplica isso desde quando a gente tem algum tipo de vida. Desde quando uma ameba, ela tem escolha de fazer o que ela quer, por ela mesma. Talvez não por uma inteligência, que nem a gente tem, mas ela também tem a possibilidade de escolha. Um animal tem uma possibilidade de escolha. Então, esse livre-arbítrio é oferecido a todos os níveis, aí, vamos pensar, espirituais que a gente pode encontrar. Uma outra coisa que você falou também é sobre a nossa consciência. Eu sempre lembro da consciência, eu trago o conceito da fé. Eu acho que a fé é muito importante. E acredito que sempre a fé, ela está sempre ligada, maior é a fé, maior é a espiritualização. Os espíritos mais evoluídos têm mais fé. A gente vê, toda vez que eles nos passam alguma mensagem, a mensagem nem sempre ela vem coberta de uma coisa que a gente entenda, porque entender o próprio Deus é definir Deus, é colocar fim em Deus, isso para nós não teria cabimento, né? A gente poder dar fim a Deus, ver o começo e o final dele, fica complicado para nós que somos espíritas e para muitas pessoas que não são também, tem um pouco de conhecimento, vai ficar difícil de a pessoa englobar Deus em alguma coisa que esteja no nosso conhecimento, quanto mais no nosso nível de evolução, que estamos mais no começo do que no fim, sabemos disso. Mas aí vem que essa fé, eu vejo que é sempre diretamente, essa era a pergunta que eu queria fazer para você. Você acha que a fé ela é diretamente proporcional ao nível espiritual que você tem? Ou, por exemplo, uma pessoa que tem pouco evolução
espiritual, tem pouco conhecimento, a fé dele pode ter uma fé grande, maior do que um espírito que já tem uma certa evolução. Ela pergunta, mas eu gostei do programa também. Ficou legal. Essa pergunta. Ok. Vou tentar responder aqui, não sei se vai atender as suas necessidades. Mas para mim a fé ela é muito importante da seguinte maneira: a fé ela é o combustível da cocriação, né? Então você não consegue cocriar nada, e nós sabemos, né, através da doutrina espírita, que nós somos cocriadores do universo. Você não consegue cocriar nada sem fé. Então tudo que você vai fazer na sua vida, se você não acreditar, de certa forma, você não cria o que os espíritos chamam de formas pensamento. Porque a fé é o que no Evangelho se chama de verbo, né? No início, o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Ou seja, a fé, ela é na verdade essa força co-criadora. Então, essa força co-criadora, ela é sim proporcional à evolução espiritual. Porque quanto mais consciente você é do co-criador que você pode ser, mais coisas você vai realizar. Isso vai alimentar a sua fé ainda mais, né? Porque uma coisa é você ter uma fé ingênua, né? Alguém fala alguma coisa para você e você acredita. A outra coisa é você ter uma fé consciente. É uma fé que você sabe que ela existe, não porque alguém te falou, mas porque você tem provas disso na sua própria experiência. Então, é essa fé que eu acredito que os espíritos mais evoluídos eles vão adquirindo em função da sua evolução, né? É a fé raciocinada, a fé consciente e o poder co-criativo que tem essa fé. Não sei se respondeu a sua pergunta, senão você pode detalhar um pouco mais que eu tento Não, gostei. ajeitar. Respondeu sim. Respondeu sim. Ok. Eu não sei como é que está o tempo, Bárbara. Você tem tempo para mais alguém? Ou mais algum comentário? Não está em mudo, Bárbara. Nós temos mais 2 minutos. Ok. Mais alguma pergunta para a gente finalizar? Ou comentário? Dou-lhe uma. Então vamos para a oração de encerramento. Eu posso fazer aqui a oração, sim. A Mônica Eu fazer. faço, não tem problema. Então, eu queria primeiramente agradecer a oportunidade de podermos aprender esta noite um pouquinho mais com o Rodrigo, que depurou o assunto, que sintetizou e tentou nos passar da melhor maneira possível. Então, eu agradeço em nome dos meus colegas pela oportunidade de podermos aprender essa noite um pouquinho mais. Pensando na prece de encerramento, me veio uma prece na cabeça, que é a prece de Cáritas. Eu gosto muito dela e ela é uma prece reflexiva, né? Então, eu convido a todos os meus irmãos, né, do grupo e a todos que estão neste momento assistindo ao vídeo, a sentar numa posição confortável e refletirem e orarem junto comigo. Então, a prece é a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação. Dai a luz àqueles que procuram a verdade. E ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz,
a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso divino amor e bondade pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Fiquem todos na paz e na luz do Mestre Jesus e do Pai Criador. Que assim seja.